Olha, produtor, tem um truque que muito vendedor anda usando hoje em dia e você precisa saber para não ser enganado. Índice de acerto na previsão do tempo. O fato é que muita gente que vai tentar te vender previsão do tempo vai falar que tem um índice de acerto de 90% ou mais na previsão. É o sonho de qualquer um que depende dessas informações e encanta facilmente, né? Mas será que esse índice de fato funciona? Você sabe como ele é calculado? Vamos lá então. O fato é que as previsões têm um grau de confiabilidade muito variável, dependendo da região e da época do ano. Por exemplo, leva em consideração a região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais. Nesse mês de junho, praticamente não choveu por lá. E as previsões deram tempo seco. Elas não variaram, elas não deram chuva, elas deram previsão de tempo seco ao longo de todo o mês. Ou seja, não teve previsão de chuva e, de fato, não choveu nessa região. Então, se eu usar essa região e esse período específicos para determinar o índice de acerto da minha previsão, eu posso dizer que o índice de acerto é de 100%, porque ela acertou todos os dias. Deu para entender como é fácil manipular índice de acerto e por que você não pode confiar nesse tipo de informação? Obviamente, esse 100% que eu acabei de dar no período seco não significam nada para o agricultor. E olha, eu vou te dizer, geralmente as empresas que dizem que tem índice de acerto de 90% ou mais fazem exatamente isso. Elas pegam uma região e um período que são muito favoráveis para calcular esses índices. E elas só não falam que é 100% índice de acerto porque aí já é cara de pau demais, né? A gente sabe que a previsão erra aqui e ali, então elas diminuem um pouquinho de 100 para 90 só para dizer que tem ali uma margem de erro. Mas a realidade é que essa coisa de índice de acerto de 90% ou mais é só papo de vendedor para te enganar. Quer ver? Da próxima vez que você estiver num evento tipo a AgriShow, e algum vendedor chegar e tentar te oferecer uma previsão de tempo que acerta 90% ou mais das vezes, faz o seguinte, pergunta para ele assim: tá bom, vendedor, mas como que você calculou esse índice de acerto? Em qual região? Em qual período? Utilizando quais variáveis? Você vai ver que o cara vai se atrapalhar todo, não vai saber te responder e ainda vai tentar te enrolar. Agora você deve estar se perguntando, tá bom, se isso é mentira, então qual é a verdade por trás de tudo isso? Olha, um estudo publicado no ano passado pela Forecast Watch analisou de maneira extremamente rigorosa e consistente as 10 maiores fontes de previsão do tempo dos Estados Unidos. Atenção, a gente está falando de Estados Unidos. É um país que investe muito mais em meteorologia do que o Brasil, está anos-luz à frente. E esse estudo mostra que nos Estados Unidos a acurácia das previsões variou entre 59% e 77%. Cara, 77%, isso não chega nem perto dos 90% que estão tentando te vender, ainda mais no Brasil. Eles podem até oferecer uma assertividade inacreditável na previsão, mas vai ser só para embolsar o seu dinheiro. É mentira. Agora você vai me falar, bom, se a previsão não funciona mesmo, eu vou parar de usar, né? Calma, cara. Mesmo que não seja exatamente o que estão te prometendo, a previsão é extremamente importante. Deixa eu te explicar. Olha, há muito tempo atrás, 3 pesquisadores, o Sonka, o Chagnon e o Hoffman, eles conduziram um experimento para analisar como as previsões de clima impactavam no agronegócio. Eles determinaram que caso as previsões fossem perfeitas, ou seja, se elas tivessem uma acurácia de 100%, elas seriam capazes de evitar grandes prejuízos nas fazendas. Por exemplo, numa fazenda de soja de 200 hectares, elas seriam capazes de evitar perdas de R$40 mil anuais. No entanto, eles também analisaram casos de previsões imperfeitas, com acurácia em torno de 60%, 70%, que é, como eu mostrei para vocês, o que acontece na vida real. E o fato é que mesmo com alguns erros na previsão do tempo, esse mesmo agricultor com 200 hectares de soja plantados seria capaz de evitar prejuízos de R$25 mil. Isso significa que os agricultores que usarem a meteorologia ao seu favor vão ter pelo menos 2 sacas de soja a mais por hectare do que aqueles produtores que não utilizarem a meteorologia. Então, se você quer se beneficiar da ciência e da tecnologia e usar isso a seu favor para atingir altas produtividades,
você precisa de previsões do tempo e do clima. E mais do que isso, você precisa de uma meteorologia que seja fácil de entender. Uma previsão que seja extremamente clara e objetiva, focada nas suas necessidades. Porque a gente sabe que isso é comum. Um monte de empresa vai chegar para você e vai mostrar um monte de número, de gráfico, de tabela, que no final das contas não tem nada a ver com a sua safra. É diferente dizer, por exemplo, que vai chover tantos milímetros, ou que a chuva que vai ter vai atrapalhar a sua colheita. É muito melhor, né? Ou você olhar a previsão, ver que tem chuva prevista e achar que está bom para plantar, sendo que você não sabe se na sequência vai ter chuva regular que não vai compactar o solo e prejudicar a semente. Por isso que aqui na Oráculo, por exemplo, a gente mostra para o agricultor só as informações que são realmente relevantes para ele, adaptadas para a fazenda e para a cultura dele, ajudando ele a tomar decisões até 10 vezes mais rápido. Na linha do tempo, por exemplo, a gente mostra quais dias vão ter muita chuva que vai atrapalhar as atividades no campo, quais dias que vão ter uma chuva fraca que vai atrapalhar muito pouco, quase nada, e quais dias que vão ficar com tempo seco sem atrapalhar atividades com máquinas. Na hora que você precisar decidir o momento ideal de plantar ou de colher, é esse tipo de informação que vai fazer a diferença, e não um índice de acerto mentiroso. Então, resumindo, esquece essa coisa de índice de acerto na previsão do tempo, eles estão usando isso para te enganar. Ao invés disso, procure um produto que de fato te ajude a tomar decisões de maneira muito fácil e muito rápida, para você economizar tempo e dinheiro. Essa foi a dica do meteorologista de hoje e semana que vem a gente volta com mais. Até logo!